Bom, boa noite a todos. Então, em respeito a todos nós vamos dar início à mesa. Eu gostaria de me apresentar muito rapidamente. Meu nome é Marcos Luciano Messer, eu sou antropólogo, pesquisador associado do CETAD, professor aqui dessa instituição, da Universidade do Estado da Bahia, né? Fiz uma tese de doutorado sobre orientação de Laplantine, inclusive sobre consumo de álcool com a população indígena aqui do Brasil, chama-se Tremembé, mas não vou falar, vou só coordenar aqui, ouvir e aprender com meus colegas. E tenho a honra de na verdade, coordenar uma mesa com 4 especialistas, que eu gostaria de convidá-los, e à medida que antes deles falarem, eu os apresentarei, mas gostaria de convidá-los para compor a mesa. Então, deixa eu me conscientizar de que eu não enxergo bem. Gostaria de chamar, então, a professora Silvia Cazenave, da PUC Campinas, por favor. O professor Telmo Ronzani, do CREPEA, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Silvia Brasiliano, do GREA, Faculdade de Medicina da USP. E Paulo César Barbosa, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, vamos começar com você, né? Silvia, né? Tá bom. Então, nós decidimos rapidamente assim, uma ordem de apresentação. Nós começaremos com a apresentação da professora Silvia Cazenave, da PUC Campinas, que é farmacêutica, bioquímica, mestre em análises toxicológicas, doutora em toxicologia, especialista em drogas, em abuso de drogas pelo Programa das Nações Unidas, o PNUD, né? Sobre drogas, perita criminal do Instituto de Criminalística de Campinas, professora de toxicologia da PUC Campinas e membro do Conselho Antidrogas de Campinas da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Então, um prazer. Vamos ouvir. Cada membro da mesa terá 15 minutos para a sua exposição. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos presentes. Queria agradecer muito a organização do Congresso, a diretoria da Abrand, que me fez esse convite, que me honra muito. Para mim é muito importante estar aqui nessa mesa com esses palestrantes ilustres todos que estão aqui. E se vocês me permitirem, eu vou ficar em pé para falar. Eu tenho aqui uma missão árdua, né? Que é falar em 15 minutos, eu tenho que ser muito objetiva, isso é um exercício de objetividade que supera todas as minhas capacidades. Eu vou tentar ser sucinta, né? Antes de mais nada, assim, eu gostaria de dizer que quando as pessoas ouvem o meu currículo, né, como eu sou professora de toxicologia, como eu estou trabalhando como perita criminal, embora eu preferi falar que eu sou CSI, né, do que perita criminal, as pessoas tendem a achar que a minha posição é uma posição proibicionista, né? Mas, na verdade, eu sou toxicologista, eu gosto de toxicologia e eu entendo as drogas ou as substâncias do ponto de vista da toxicologia. O que isso quer dizer? Quer dizer que para mim não faz diferença ser lícita ou ilícita. Para mim, a grande diferença de uso das substâncias psicoativas ou não, né, está no fato delas serem usadas de formas inseguras ou delas serem usadas em condições de exposição que fazem com que elas provoquem efeitos tóxicos, né? Então, essa é fundamentalmente o conceito de toxicologia, né? Toxicologia é uma ciência que estuda as condições de exposição e as formas de risco e segurança com que a gente pode se expor às substâncias. Então, nesse ponto de vista, eu vou tentar trabalhar com vocês a questão do álcool e trazer alguns pontos que eu acho importantes para a discussão. Você passa para mim, por favor? Então, eu vou trabalhar primeiro o consumo, depois um pouquinho de toxicidade, e aí vou falar das análises toxicológicas, principalmente voltada para a questão da tolerância zero, da lei de trânsito, enfim. Então, próximo. Pode passar. Bom, no que diz respeito ao consumo, eu só trouxe para iniciar esses 3 quadros. Eu estou sem o pointer, desculpem, mas o primeiro ali no alto é do Picasso, ele chama O Bebedor de Absinto. O do centro é do Van Gogh, chama Absinto.
e Absinto e Natureza Morta, e esse último aqui é do Degas, chama Absinto. São 3 quadros maravilhosos, os 3 falando de absinto, que é a bebida alcoólica mais forte que a gente tem disponível no mercado. Aquela estátua, vocês vão me perdoar, não sei quem foi que fez, mas ela é do Baco, né, o Dionísio, deus do vinho. Próximo. Bom, falando um pouco de consumo, então, pode dar mais um cliquezinho, por favor? O que a gente tem? As bebidas convencionais nossas, né, e a nossa preferência nacional aí, a pinguinha, né? Então, cada uma tem uma concentração alcoólica diferente, isso é muito importante no que diz respeito ao efeito, mas a gente deve levar em consideração outros aspectos. Então, a quantidade, o volume de bebida ingerido, a quantidade a composição da bebida. Então, por exemplo, cerveja tem muito carboidrato. O fato dela ter muito carboidrato faz com que ela seja absorvida mais lentamente pelo organismo. Ao passo que o gin, por exemplo, é uma das bebidas que é mais rapidamente absorvidas. Próximo. Então, essas concentrações todas, elas fazem com que as pessoas tendam a fazer outros usos do álcool, né? Então, a gente hoje tem um perfil interessante, que é a mudança do consumo de álcool, passando não apenas pela ingestão e pelo prazer de saborear a bebida, mas a intenção de provocar a embriaguez. Então, o que a gente tem visto é que, para uma determinada faixa etária, inclusive, as pessoas ingerem álcool para ficar embriagados, né? Então, o que a gente tem visto de diferente na questão dos padrões de consumo hoje em dia? Primeira coisa, as bebidas são as mais fortes possíveis, né? Então, a gente começa com o absinto, que é uma bebida cara, não é tão disponível, mas ela é muito utilizada em determinado círculo, né? Esses ursinhos, no começo eu não entendi o que eles eram, até que me explicaram, porque eu comecei a ver em festas, as pessoas falavam nas festas, e aí o que a gente tinha? O ursinho sendo servido numa bandeja, né? Para mim aquilo era doce de criança, né? Mas eles me explicaram o seguinte, que eles mergulham os ursinhos em uma bandeja, uma travessa com vodka, os ursinhos encharcam de vodka, então eles ficam com doses elevadas. E como eles são adocicados, eles são facilmente digeridos, né? Ou seja, a pessoa morde aquilo, é como se fosse uma balinha, só que é uma bala alcoólica. Isso daqui que a gente está vendo é um beber pesado também, só que com o chamado vinho químico. O que é o vinho químico? É um processo de composição de uma bebida que ela é feita, na verdade, assim, ou com um vinho muito porcaria, vagabundo, um vinho ruim, que a pessoa dilui em diversas porções e vende. Então, ela faz uma diluição daquilo com outra bebida para ficar mais forte. Então, ela pega um vinho e dilui com outra bebida de outro teor alcoólico, uma pinga, por exemplo. Então, faz uma mistura. A outra mistura de vinho químico mais comum é misturar álcool de limpeza, álcool líquido de limpeza, com groselha, ou colocar um corante, tipo assim, uma bebida, um refresco em pó, né? Então, de abacaxi, de limão, daquilo que for, ou colocar adoçante. Então, a pessoa pega o álcool, que tem 92% de teor alcoólico. Então, aquilo fica muito colorido, fica muito adocicado, e fica muito alcoólico, né? Então, assim, as pessoas estão vendendo essas bebidas em doses e estão vendendo nessas tiras de plástico que o pessoal costuma vender melzinho. Vocês sabem o que é melzinho? Aqueles pedacinhos de mel que o pessoal torce e chupa. Então, é mais ou menos isso. Então, o cara compra numa festa, num evento qualquer, ele amarra na cintura, como se fosse um cinto, e fica consumindo durante a noite esse tipo de bebida. Então, assim, isso é bastante tóxico, porque é muito alta a concentração. Está misturado sem a gente saber sequer o que está sendo misturado. É vendido por um preço irrisório, baratinho, né? Muito cheio de corante, muito cheio de adoçante. Então, fora a questão do álcool, a gente tem as outras substâncias que estão em doses elevadas. E, além disso, a gente tem uma questão importante que é microbiológica, né? Porque, apesar que o álcool concentrado desse jeito não tem bactéria nem micro-organismo que sobreviva, mas é assim, ele é feito sem higiene nenhuma, né?
Bom, não bastasse esses de alta concentração alcoólica, o que está sendo disponibilizado na internet como sugestão de uso de álcool, e isso é uma coisa que a gente vivenciou na minha cidade, né, que eu moro em Campinas, em São Paulo. Nós tivemos lá um rapaz que chegou a perder 80% da visão por causa desse tipo de absorção do álcool, que é mudando a mucosa, né, mudando a via de introdução. Em vez de ser por via oral, é via mucosa. Eles começaram colocando gotinhas, gotejando, né, instilando como se fosse um colírio no olho, na mucosa do olho, uma vodka, por exemplo, uma bebida qualquer. A preferência é vodka. Como não bastasse, como as gotas eram poucas, as pessoas começaram a abrir o olho, estilo laranja mecânica, né, e virava a garrafa de vodka no olho. Então, aquela absorção da vodka deixava a pessoa embriagada mais rapidamente. Tá? Por que eles começaram a fazer isso? Eu não entendia. Por que as pessoas tinham a ideia de absorver pela mucosa? Bom, primeiro que a mucosa, ela faz a substância cair na corrente sanguínea muito mais rapidamente. Então, o efeito ele aparece muito mais rápido. E aí, eles achavam, na verdade, que usando essa via, na hora que fosse assoprar no etilômetro, então não ia dar resultado positivo. Os coitadinhos não sabem que caindo na circulação sanguínea vai ser eliminado por ar expirado e existe ainda a correlação. Mas eles estão usando pela via mucosa ocular para driblar o bafômetro, ou etilômetro. Na verdade, ele mede o álcool etílico, não o bafo, então é etilômetro. Bom, como começaram a ver que o olho corria mais risco de sofrer uma infecção, uma irritação forte e até perda de visão, que seja parcial, eles resolveram optar por outras mucosas. Que outras mucosas? A retal e a vaginal, né? Então o pessoal pega a OB, aquele absorvente interno, molha na vodka e introduz. Então, assim, são muitas sugestões de consumos diferentes de álcool também. Próximo, por favor. Bom, aí a concentração sanguínea como fica, né? Pode passar. Deixa eu tentar ir rápido, pessoal. O que a gente tem de fatores de interferência, né? Quando a ingestão, quando a absorção é por via oral, então a gente tem esses fatores. Além da concentração do álcool, a gente tem que ter interferência da plenitude estomacal, ou seja, não é besteira quando a gente fala que se para diminuir a velocidade de absorção é melhor ter ingerido alimentos antes. Não é que se você comer não fique embriagado. Fica embriagado se beber muito, né? Mas retarda a velocidade de absorção. E quando eu digo plenitude estomacal, eu não estou falando de comer uma saladinha de alface antes de ir para o bar. Eu estou falando de comer arroz, feijão, carne, enfim, salada, ou um provolone à milanesa, o que for, bem gorduroso, para retardar a absorção. A outra questão é o tempo de ingestão. Ou seja, está bebendo um chopp, que é a menor concentração alcoólica que tem, mas está com sede, né? Tipo agora, vai para o bar, bebe tudo de uma vez, como se fosse um suquinho. Então, esse tempo de ingestão, ele é rápido, então aí aumenta a concentração alcoólica no sangue, de uma forma muito mais acentuada. Se a pessoa pode estar tomando uma vodka, ou uma caipirinha, ou saquê, ou qualquer outra coisa que seja mais forte, mas ela estiver só bebericando, deixando lá na mesa, esperando um tempo, então isso retarda a velocidade de absorção, a concentração ela permanece mais baixa. Próximo. Bom, aí, só para vocês terem uma ideia, que é meio difícil, 45 gramas de etanol estão em 120 ml de pinga ou em 1.200 de cerveja. Então, vocês estão vendo as concentrações alcoólicas aqui. Cerveja de estômago cheio vai dar uma concentração de mais ou menos 0,2 a 0,3 gramas de álcool por litro de sangue, né? E 0,6 na de pinga. Próximo. Não vai dar tempo de nada. Essa aqui é a biotransformação do álcool, ela é importante porque o álcool ele tem uma biotransformação constante. Não tem nada que acelere a biotransformação do álcool, né? Ele vai sendo eliminado, ele tem um período de eliminação, então, por isso que as pessoas falam, não tem nada que você possa fazer, nem café forte, nem glicose na veia, nem banho gelado, é esperar o tempo passar por conta da biotransformação. Próximo, vamos lá. O pessoal também acha que para driblar o bafômetro pode usar esse medicamento aqui, que é a vitamina B6. Vitamina B6 ela é muito utilizada no tratamento de alcoolismo crônico.
E as pessoas começaram a comprar esse medicamento porque achavam assim que ele aumentava o metabolismo, então acelerava. Então a pessoa podia beber, tomava o medicamento e ia dirigir porque já não tinha nada. Totalmente equivocado, a concentração alcoólica não altera nessa velocidade, o fígado fica protegido, mas não altera a eliminação. Então se a pessoa for detida ou se ela for abordada por um policial numa blitz, vai ser detectado. Próximo. Bom, mecanismo de ação do álcool, pode passar, eu vou passar o próximo. De tudo que tem de mecanismo de ação, um dos mais importantes é a interação no receptor GABA. Né? O álcool ele se liga no receptor GABA e ele facilita a entrada de cloro. Né? Então, esse tipo de mecanismo de ação ele é muito importante para uma série de efeitos que o álcool produz de depressão. Além do efeito sobre a dopamina, que a gente conhece, que provoca um efeito de compulsão. Próximo. Esse daqui é um mecanismo de recompensa, né? É uma experiência, na verdade é uma propaganda. O elétrico retornam ao alimento. É que como a recompensa é boa, eles se esquecem da experiência ruim. Bichinho estúpido, né? Pegar uma escolzinha. Isso aqui tá dando choque, sabia? Pô, também quero. Isso aqui tá dando choque, você sabia? Pega pra mim aí. Claro, porque eu não pegaria. Que foi, rapaz? Tomei um choque. Que mané choque. Ou seja, eles usaram um conceito de teste, de experimentação animal para mostrar que existe a recompensa. Na verdade, eu coloquei isso aqui só para ilustrar, porque eu adoro essa ideia que eles tiveram de fazer a propaganda mostrando o efeito de recompensa, né, mesmo com o choque. Mas realmente, assim, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Existe esse mecanismo de recompensa via dopaminérgica também. Bom, dentre os efeitos, eu acho que um dos mais importantes, né, o Siddhartha estava falando aqui da questão dos grupos de risco. Para álcool é a mesma coisa, a gente tem que analisar essas situações. Mulheres grávidas que ingerem grandes quantidades de álcool, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez, podem ocasionar a síndrome fetal alcoólica, que é uma síndrome que dá afeições alteradas na criança, uma diminuição da velocidade de cognição, né, e uma série de outros efeitos. Então, esse é um efeito bastante importante. Próximo. Aqui a gente tem as concentrações alcoólicas. Eu queria só destacar para vocês o seguinte, pessoal. Essa tabela é uma das tabelas que eu acho que são mais corretas. E eu gostaria que vocês percebessem que no valor ali em cima, olha, ele vai de 0,1 a 0,5 é sobriedade. Aí ele intercala de 0,3 a 1,2, euforia. Ou seja, por que essa coisa de estar intercalado? Porque a gente tem diferenças individuais. Então, as respostas, elas também são individuais. Então, a concentração alcoólica vai depender de várias situações. E a pessoa pode manifestar um ou outro efeito dependendo da sua constituição, da sua raça, da sua tolerância para o álcool, enfim. E a gente tem, na verdade, a nossa legislação hoje, né, não tolera nada, é zero, mesmo considerando, do ponto de vista da toxicologia, que você tem sempre uma margem de segurança para qualquer substância química. Próximo. Depois a gente pode discutir isso. Esse aqui são uma campanha de prevenção para mostrar a pessoa como é que ela fica embriagada. Você beber, não fique bêbado, né? A campanha é essa. Eu acho super interessante, porque quem é adepto da chapinha, que não é meu caso, obviamente, né? Não quer passar por isso. Outro efeito, eu vou só mostrar o comecinho. Uma propaganda de cerveja. É aquela história de que as pessoas bebem e não lembram do que aconteceu na noite anterior, né? Não é bem assim, mas esse efeito sério acontece. Vendo que quanto mais ele... mais bonita a moça vai ficando, né? Pode ficar. Aí ele acaba a cerveja, ela volta ao normal. Bom, falando rapidamente, super rapidamente das análises toxicológicas, vamos lá. Quero mostrar para vocês. Esse aqui são as concentrações de álcool permitida para a direção em todos os países, em alguns países, né? Então a gente tem desde 1 lá em El Salvador até 0,2 Noruega, Polônia e Suécia.
O Brasil, 0. E os Estados Unidos, cada estado tem uma concentração diferente, mas varia entre 0,8 e 1. Né? Então, eu não sei agora outro país. Tem mais países que tem 0 também, mas eu não me lembro agora. Mas é uma coisa a se pensar, né? Ou seja, essa questão do zero absoluto, e que também não é seguido por todo mundo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir. Próximo. Eu vou só apresentando. Então, está aqui a legislação. Desculpa. Está aqui a legislação. A gente não pode falar só de álcool. Na legislação se fala de álcool e outras substâncias que causam independência física ou psíquica, ou que determinam a independência. Eles tiraram agora a questão do físico ou psíquica, ainda bem. Tanto no sangue como no ar alveolar. Não são solicitadas as outras substâncias, é muito raro. A gente tem alguns trabalhos agora, principalmente no estado de São Paulo, que eles estão fazendo análise em saliva do motorista, para cocaína e para maconha. Então, basicamente, se detectariam essas 3 substâncias: álcool, maconha e cocaína. Alguns casos foi feito para êxtase, mas é baixo o número. Próximo, por favor. Bom, como a gente não consegue resolver esse bafômetro, etímetro, então é permitido fazer o que eles fazem nos Estados Unidos, andar numa linha reta. A perda do equilíbrio. Esse aqui é no Brasil. Pessoal, os 2 casos. O estado do senhorzinho aí. Os 2 casos, a concentração. Pode passar o próximo. Ou seja, qual que é o problema aqui, né? A gente costuma ter uma estatística bem alta e que ela está relacionada com direção perigosa e acidentes de trânsito. Nós temos os atropelamentos, alguns casos as pessoas estão embriagadas, mas na maioria dos casos de atropelamento, não. Tá? A gente tem lesão corporal, que é quando briga ou quando bate na mulher ou no marido, enfim. Então, esses casos também, se chega na delegacia, eles são feitos, eles são solicitados em muitas vezes. Mas como as pessoas estavam com naquela situação em que se negavam a soprar no etilômetro porque não queriam produzir prova contra si mesmo e invocavam o artigo 5º da Constituição, na verdade o artigo 5º não fala nada disso. Ele fala que as pessoas têm direito de defesa, elas só vão ser consideradas culpadas depois de serem julgadas, né, depois da prova. Então, como as pessoas não faziam mais essa dosagem, então eles mudaram e agora um policial pode fazer a análise da postura. Então faz o 4, lá que é para pôr o dedo na ponta do nariz, ou faz andar em linha reta. A maioria das vezes, a concentração é muito alta. Pode passar mais um, tudo rapidinho agora, ó. Então, vocês estão vendo aqui, são 1.500 casos que a gente fez. A média de concentração alcoólica é de 1,75 gramas de álcool por litro de sangue. É mais ou menos como o velhinho estava, né? Uma pessoa que tem baixas concentrações não tem aqueles efeitos daquela forma, obviamente. Então, elas não sei como é que vai ficar na observação clínica feita pelo policial. Próximo. Esse aqui só queria fazer um comentário que eu acho super importante, já que a gente está falando de drogas. Esse aqui foi um trabalho feito pelo pessoal da USP, pelo professor Maurício. Eles fizeram motoristas de caminhão, eles detectaram 3,1% das amostras. O que eu queria destacar daqui? Eu quero que vocês vejam o resto, né? Quantos casos para cocaína, maconha, etc., para anfetaminas. Mas eu queria destacar que outro dia, eu não consigo lembrar quem foi, mas eu vi uma pessoa dizendo assim, que 30 e não sei quantos % dos casos na hora de fazer a detecção do motorista dava positivo para êxtase, ou dava positivo para anfetamina ou para crack. Eu não me lembro exatamente o que foi, eu peguei a notícia pela metade. E eu queria mostrar justamente isso, não dá 30%. Ele pode até chegar nesse número dos positivos, mas não do total de casos. E eu acho que isso é uma questão importante para a gente discutir, né? Porque de repente vem uma informação, olha, 30% está positivo, e não é isso. O 30% deu para crack ou para cocaína, mas não é isso, deu dentro dos positivos. Próximo. Esse aqui também é um outro caso da professora Daniele, pode passando. Ela mostra também anfetamínicos, álcool e os casos positivos de THC, pode passar. A gente vai deixar para depois.
né? Ela faz uma comparação entre os anos. Isso aqui pode passar, é uma planilhazinha que a gente tem para calcular a dosagem alcoólica, a concentração. Queria, para terminar, só mostrar as propagandas. Pode passar rápido, assim não dá tempo de ninguém ficar olhando, nem tendo vontade de tomar cerveja. Reparem que as modelos não podem beber, elas só mostram a cerveja porque está presente na nossa legislação, não pode ter bonequinhos, não poderia ter erotismo, né? E eles, para driblar isso, próximo e último, penúltimo, pode passar. Acabam fazendo propaganda de outro jeito, né? Então agora a gente vai ter a Arena Fonte Nova e a Arena a Itaipava, a Arena de Pernambuco. Então essa é uma foto da Praia de Pernambuco, ou seja, o nome da cerveja num estádio, não precisa mostrar só mulher, está mostrando futebol, enfim. Último, a propaganda que devia ter era essa, ó. Bom, e é isso, pessoal. Rapidamente, foi o que eu consegui, mas eu estou à disposição depois para qualquer coisa. Obrigada.